Bom, pessoal, então eu quis fazer essa formação com vocês pela importância, né, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu, particularmente, eu não conhecia a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ainda estou conhecendo ela, porque para você conhecer o Sagrado Coração e a devoção, ela exige um esforço, estudo, prática, e não é uma coisa fácil. Até porque o demônio ele nos tenta contra a todo momento. É muito difícil. A gente pode dar o exemplo até da formação que a gente tentou fazer pela internet, que foi meio caótica e não conseguimos dar sequência. Então, assim, o demônio a todo momento ele tenta. Eu aquele dia eu passei mal, a internet, as pessoas não conseguiram entrar. Os que conseguiram depois, foi num outro aplicativo. Então, assim, foi bem complicado. E então a gente vê que realmente nesses pequenos sinais a gente vê a dificuldade e tudo que conspira contra. E a gente vê hoje em dia tudo é forjado para que realmente as pessoas se afastem de Nosso Senhor, se afastem do coração eucarístico de Cristo. Eu gosto bastante assim de esporte, né? Tanto que eu sou professor de educação física, né? E gosto, por exemplo, das Olimpíadas, sempre assisti Olimpíadas, né? Mas a gente vê que até nesses eventos, que na verdade se tornou um evento político, a gente vê a afronta contra Nosso Senhor. A gente vê na abertura e as pautas que eles têm, né? Que é totalmente oposto, né? Do que nós defendemos. O combate contra Nosso Senhor existe desde sempre. Então, assim, a minha vontade foi justamente tentar transmitir o que eu comecei a ver sobre o Sagrado Coração. E foi legal porque, assim, calhou de eu participar de uma formação muito boa, porque até então eu tinha pensado em colocar mais a parte prática para vocês, que seria a devoção com relação à parte prática. Então, eu ia falar para vocês o que é a devoção, como você praticar as orações, as devoções. Eu ia passar mais a parte prática. Mas eu fui junto com o Gabriel, o padre, nós participamos de uma formação muito boa. Tinha outros congregados também, o Nelson tava, o Anderson. E foi uma formação muito boa com o senhor Luiz Dufour e foi brilhante. Então, eu quis tentar trazer, né, e vou tentar passar para vocês com as minhas limitações, mas eu achei interessante colocar alguns pontos históricos, porque quando a gente pensa em devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a gente pensa em Santa Margarida Maria. Eu achava que a devoção se resumia a essa aparição específica, mas de forma alguma a devoção ela é muito anterior, ela existe desde muito tempo e assim isso vai se até antes. Eu vou mostrar que a ação do coração de Jesus, Nosso Senhor, ele age entre os apóstolos. O primeiro momento da ação do Sagrado Coração é ali entre os apóstolos. É muito interessante. Eu vou fazer uma introdução, até porque nós somos congregados e essa devoção tem tudo a ver com a congregação mariana. Se a gente vê ao longo da história, tantos santos congregados, e antes da congregação os jesuítas, por exemplo, eles foram grandes propagadores da devoção também. E isso nós herdamos, mas deixamos de levar dentro da congregação, de transmitir para a igreja, né? E, como eu falei, exige uma preparação. Então a gente tem que estar preparado realmente. E assim, a devoção pro congregado, ela não é opcional. Ela deve ser praticada. Tanto que a intenção da gente fazer a devoção das primeiras sextas e também, né, como consequência do primeiro sábado, é justamente a gente intensificar a devoção, né, praticar ela, mas é o que eu falei, ela não se resume só a isso. Tem muita coisa. E também, assim, o que eu vou falar aqui é uma coisa muito resumida. Porque sobre o Sagrado Coração, quando a gente fala sobre Nossa Senhora, que a gente não, a gente pode falar
muita coisa de Nossa Senhora, mas a gente não vai se esgotar, né? Vai ter muita coisa ainda a se falar. Imagina do Sagrado do Coração, que é eterno, que é, né? Que é, que é tudo. O Sagrado do Coração é tudo que nós temos. Se a gente tiver inserido no Sagrado Coração, a gente não precisa de mais nada. Se a gente tiver inserido na prática, né, e em comunhão com o Sagrado Coração de Jesus, nós não precisamos de mais nada. Então, a gente tem que entender qual que é a finalidade da congregação mariana. Primeiro, congregação mariana, lógico, a gente sabe que a prática da devoção à Nossa Senhora. Mas por que nós praticamos? Um primeiro ponto principal é para a nossa própria salvação, né? Para a nossa própria santificação. E depois da nossa salvação, na medida do possível, a gente vai tentar dar o máximo para o apostolado para tentar trazer outras pessoas, né? Para a congregação mariana, para a igreja, né? Porque o nosso intuito é se salvar e santificar o próximo, tá? Na medida do possível, né? No caso, nós como os congregados, cada um no seu estado de vida. Então, essa é a finalidade da congregação mariana. O congregado ele tem que buscar isso, a sua salvação e a santificação do próximo. Mas como isso se dá? Isso aí, a gente sabe que nós só chegamos a esse ponto com a prática da devoção de Nossa Senhora. Então, a nossa devoção, a nossa consagração e a nossa vida tem que ser uma dedicação à Nossa Senhora e a gente transmitir isso para as pessoas. E por meio de Maria, o canal mais seguro e perfeito para a gente chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso exige da gente um estado de vida mais radical, mais perfeito. Então, é o que eu falo sempre para o congregado, nas formações, quando eu estava com os aspirantes, né, com os noviços, eu falava sempre que, assim, o congregado, ele é aquele que dá o máximo de si, ele tem que se dedicar ao máximo. É muito difícil, andando por aí, a gente vê realmente o estrago que foi feito com relação aos movimentos mais tradicionais, mas principalmente com a congregação mariana, que era um movimento de elite, era um movimento que as pessoas se preparavam, tinham total condição de defender a igreja, né? O trabalho de apologética era fantástico. E a gente vê que nós temos dificuldade, porque realmente foi, como eu falei, isso foi muito combatido. Como a gente vê que a igreja está em crise, a congregação mariana também, ela está numa crise tremenda. Mas exige da gente, a gente tem que ter essa consciência que nós devemos dar sempre o mais. Como Santo Inácio. Santo Inácio, ele pregava, né? Tudo para a maior glória de Deus. Então, é isso que nós temos que tentar fazer. E devemos ser. Então, a devoção ao Sagrado do Coração de Jesus é o centro da vida da igreja. E quando eu falo o Sagrado Coração, eu pode já pensar em coração eucarístico de Jesus, porque é a mesma coisa. O Sagrado Coração e o coração eucarístico é a mesma coisa, tá? A devoção ao Sagrado Coração deve ser o centro da vida da congregação mariana e do congregado mariano, tá? Se ela já tem que ser a vida e o centro da igreja, do congregado, muito mais. Se a gente vê a consagração do método de São Luís, por exemplo, nós fazemos a consagração da congregação mariana, ela é uma consagração um pouco diferente. Na consagração do método de São Luís, é uma consagração feita a Nossa Senhora, mas direto ao Sagrado Coração de Jesus. Na verdade, é uma consagração ao coração de Jesus, a Jesus, pelas mãos de Maria Santíssima. Então, é algo muito forte. A congregação mariana é um movimento de vida apostólica, a gente sabe, né? Se tirar a vida apostólica, a congregação mariana deixa de ser. Por isso que a congregação mariana ela tem dificuldade de avançar, porque assim foi criado, não que foi criado, né? Mas naturalmente as coisas foram acontecendo e a gente pode ver que tem vários movimentos pastorais que assim fazem o trabalho que é o trabalho da congregação mariana. Por exemplo, cemitério, exéquias, visita aos doentes, formações.
Então, assim, agora vários movimentos têm esse tipo de trabalho, né? E a congregação mariana, eu acho que está meio que perdida nessa questão. Mas a congregação mariana, ela deve ser um movimento de característica apostólica, né? Então, nós devemos nos preparar muito bem para fazer esse tipo de trabalho. Então, deve-se levar em consideração a união entre ambos os corações. Eles estão infinitamente ligados, os dois corações são um só. Como o nosso apostolado está voltado à Nossa Senhora, às vezes a gente entende que nós devemos fazer esse apostolado só voltado às questões marianas, mas não, o coração de Nossa Senhora está intrinsecamente ligado ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E não se separa esses dois corações. Então, quando nós fazemos o apostolado mariano, nós estamos fazendo um apostolado também do Sagrado Coração. Sempre ter isso em mente. Quando dizemos Sagrado Coração de Jesus, devemos entender coração eucarístico, foi o que eu falei. Às vezes a gente usa só o termo de Sagrado Coração, mas o termo, na verdade, ele pode ser entendido como coração eucarístico de Jesus. Inclusive, a devoção do Sagrado Coração é uma devoção ao coração eucarístico de Nosso Senhor. E eu vou explicar mais para frente como que é, como funciona a devoção, como ela se dá e a prática da devoção. Quando a gente fala de coração, na fisiologia humana, nós entendemos que o coração é um órgão vital. Ele é extremamente necessário para a nossa sobrevivência. Se o coração para, nós morremos, né? É o órgão principal. E além disso, o coração ele é responsável por enviar todos os nutrientes para o nosso corpo, oxigênio, todas as substâncias correm pelo sangue com o bombear do coração. Então, o coração é extremamente importante. Tanto que não só quando o coração para, mas quando a gente tem uma doença cardíaca, esse processo fica debilitado. Então, realmente, o coração ele é um órgão importantíssimo do nosso corpo. É um órgão vital. O coração também, além da parte fisiológica, a gente indo mais para a parte psicológica, a parte das emoções, a gente costuma colocar o coração voltado para as emoções. Então faz o que seu coração te mandar, né? Faz o coração, porque o coração realmente ele também representa essa questão de ação, de vontade, de fazer, de impulsionar a gente. Então a gente costuma também trazer essa questão da emoção voltada para o coração. É lógico que a gente tem a razão, né? E a gente sabe, inclusive, que a razão faz é a razão que faz esse trabalho, mas pelo coração, pelo fato do coração ser um órgão importante, tem essa, na parte fisiológica, tem essa questão da transmissão, de transmitir e mover sangue, os nutrientes para todos os órgãos, o coração também está ligado, a gente liga o coração com essa questão da emoção, que é o de fazer, o da vontade. A natureza de Cristo. Então a gente sabe, eu só vou passar aqui, mas vocês sabem muito bem como funciona, né, essa natureza de Nosso Senhor. Algumas pessoas podem ter dúvidas, mas eu só quis trazer aqui porque isso vai realçar mais, a gente vai ter a real impressão de como Nosso Senhor age e como ele é uma pessoa com duas naturezas, então ele tem essa parte da emoção, essa parte do ser humano, também a parte fisiológica, mas a natureza divina também. Então ele tem essas ambas naturezas. Então é uma única pessoa com uma natureza humana e uma natureza divina. E isso a gente chama de união hipostática, tá? E isso a gente fala da pessoa, de corpo todo de Nosso Senhor, mas se a gente levar isso também, a gente pode considerar uma união hipostática de ambos os corações, o coração divino de Nosso Senhor e o coração humano. O coração humano faz o processo fisiológico que manteve a vida de Nosso Senhor enquanto ser humano, mas o coração divino de Nosso Senhor que transmite tudo, todas as virtudes, todos os dons, tudo ele transmite, esse coração ele transmite tudo para a igreja. E a igreja, quando eu falo igreja, nós entendemos todos nós. A gente não igreja material, mas nós como um todo, como São Paulo ele fala,
Nós somos o corpo místico de Cristo. Então esse coração ele leva, ele impulsiona, ele leva realmente todos os dons, ele nos traz todos os dons, todas as virtudes, ele nos dá isso. E essa ação, ela se dá através do Espírito Santo, tá? A ação do coração de Jesus se dá através do Espírito Santo. E aquilo que eu falei do corpo místico de Cristo. Nós somos o corpo, a igreja, e o coração divino de Cristo transmite os seus nutrientes, graças, dons, virtudes, os sacramentos, e isso se dá pela ação do Espírito Santo. E a ação do Sagrado Coração de Jesus. Então, como Nosso Senhor ele age? Então, ele age de duas maneiras. Ele tem uma ação individual, pessoal. Então, quando nós praticamos a devoção, nós estamos num estágio de oração, essa ação do Sagrado Coração, através do Espírito Santo, ela se dá de forma individual, tá? Mas ela tem uma ação na história. Nosso Senhor, ele age na história também. Ele como Rei do Universo, como Criador do mundo, ele age na história, tá? Mas ele utiliza-se, claro, das pessoas para isso. E, assim, isso pode ter uma questão benéfica, mas uma questão ruim também. Porque nós, como pessoas, devemos estar abertos à ação do Sagrado Coração. Nós podemos deixar a graça passar. Nós temos essa possibilidade de escolher se nós abraçamos a devoção ou não. Isso Nosso Senhor ele dá essa liberdade para a gente. Vocês vão ver que ao longo da história, Nosso Senhor ele quer se comunicar com algumas pessoas. As pessoas que estão abertas, ele faz maravilhas. A gente vai ver isso. E a gente pode ver na vida dos santos, porque o santo nada mais é uma pessoa que estava aberta ao Nosso Senhor e aceitou deixar que Nosso Senhor o conduzisse. Mas, ao mesmo tempo, pessoas importantes na história da igreja, infelizmente, negaram isso. E as consequências a gente está vivendo hoje disso, né? Toda essa questão, essa bagunça do mundo, o barulho do mundo, tudo, a perversão, todas essas questões maléficas que nós vemos no mundo, na verdade, isso vem de consequências de pessoas ao longo da história, algumas pessoas importantes, todos somos importantes, mas pessoas realmente que tiveram líderes mundiais e pessoas que deveriam, assim, ser responsáveis, né, por nações, não aceitaram Nosso Senhor como Rei, como o dono do seu coração. Santuário dedicado ao culto do coração de Jesus é a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, naquela colina chamada Montmartre, em Paris, que é o ponto mais alto da cidade, onde está aquela basílica Sim. dedicada ao culto do Sagrado Coração de Jesus, cuja construção começou em 1870 e terminou em 1914. Mas a coisa curiosa que nos diz respeito é o seguinte, que logo depois que Santo Inácio reuniu o primeiro grupo, que seria o grupo dos fundadores dos jesuítas, eles subiram não havia basílica, né? Só provavelmente alguma capelinha, alguma igrejinha lá na colina de Montmartre. E ele subiu com São Xavier, Pedro Fabro, etc. e tal, assistiram à missa e fizeram os votos de pobreza e castidade depois da comunhão. Esse acontecimento, um marco praticamente da fundação, né, dos jesuítas, lá onde depois se construiu a Basílica do Sagrado Coração. E, assim, ao longo da história também, se a gente puder observar todos os movimentos ao longo, né, dessa história mais recente, né, da Idade Média para cá, né, da época dos apóstolos, né, a gente sabe que não, mas em alguns momentos da história, esses movimentos eles se ergueram com a bandeira de Nosso Senhor, né, ergueram a bandeira do Sagrado Coração de Jesus. A gente vê vários movimentos, inclusive movimentos militares.
Isso, exatamente, o próprio, né, o símbolo Sagrado do Coração. A gente vê na Polônia eles usam muito o Sagrado Coração de Jesus, né? Interessantíssimo. Os movimentos de contra-revolução, principalmente contra o comunismo, a gente vê realmente os movimentos levando, utilizando o estandarte do Sagrado Coração. Isso é fantástico. A gente pode relatar a ação mais antiga, se for ler, né, se a gente puder observar, meditar na instituição da Eucaristia na última ceia. Tem uma santa, Ana Catarina Emmerich, Emmerich, né? Emmerich é com I, né? Emmerich. Ela é uma vidente fantástica, uma mística fantástica. Inclusive, assim, eu andei lendo por conta disso, eu andei lendo as visões dela. São visões fantásticas, assim, a riqueza de detalhe que ela traz, né, em fatos históricos, assim, por exemplo, da Santa Ceia, ela traz detalhes impressionantes. E outros momentos, né, da vida de Nosso Senhor, na vida mesmo de São José, de Nossa Senhora. Então, assim, relatos impressionantes da vida dos apóstolos. E ela, inclusive, além de, assim, transmitir algumas falas, conversas, assim, de apóstolos, ela também, ela sentia o que o apóstolo estava pensando no momento. É impressionante. Se vocês puderem pegar os relatos, as visões dela, é uma coisa impressionante mesmo. É o que eu falo, a igreja, ela deixa aberto para a pessoa acreditar ou não, porque foram visões privadas, mas assim, não foge em nada do que a fé. E assim, a riqueza de detalhes impressiona mesmo. E na última ceia, ela observa uma coisa muito interessante com relação ao Sagrado Coração de Jesus. Se você ver a imagem aqui, essa imagem, que ela tá escuro, né? Eu deixei até para realçar a letra, mas se vocês observarem, é Nosso Senhor e aqui está o Sagrado Coração de Jesus e quem está aqui é São João, naquela cena da última ceia. É que está bem escurinho aqui, mas ela tem a visão, no momento da ceia, Nosso Senhor relata aos apóstolos que ele iria ser traído, que ali entre eles teria um traidor. E o interessante é que São Pedro, ele fica ali se remoendo, porque ele sabe, né? São Pedro negou Nosso Senhor 3 vezes, e ele sabe da inconstância, tudo. Então ele ficou preocupado da possibilidade de ser ele ali. Então ele ficou naquilo. E Ana Catarina, ela tem a visão dele, de São Pedro, né, naquele embate lá, será que sou eu, os apóstolos, será aí, Nosso Senhor, né, naqueles questionamentos entre os apóstolos, São Pedro, ela vê São Pedro dando a volta por trás de Nosso Senhor e conversando com São João. E São Pedro relata a preocupação dele, São Pedro com São João. É a visão dela, tá nos escritos. Ela vê São Pedro passando por trás de Nosso Senhor, né? E Nosso Senhor tentando apaziguar, né? Aquela situação. E ele vai no ouvido de São João e fala para São João perguntar para Nosso Senhor se seria ele, seria. E aí, São João, na verdade, ele não pergunta para Nosso Senhor. Ele vai, é a cena famosa. Ele coloca o ouvido no peito de Nosso Senhor. E ele escuta do coração, porque Nosso Senhor não fala. Ana Catarina deixa bem claro que ela não vê a boca de Nosso Senhor mexendo. Então, Nosso Senhor transmite através do seu coração aquela mensagem. E ali já deixa claro que não é São Pedro. E ela relata que com o olhar e um sinal, né, São João deixa claro que não seria São Pedro que iria trair. E fala que Nosso Senhor fala que quem iria trair ele ia ser o primeiro a pegar o pão na mesa. E que foi Judas, né? Esse relato é impressionante dela. Até me arrepia porque são assim, a riqueza que ela relata dos detalhes. Eu estou falando meio que por cima, pode estar faltando coisa, mas é mais ou menos isso. Então a gente vê a primeira ação do Sagrado Coração nessa última ceia, na instituição da Eucaristia, um evento dos mais importantes aí.
para nós católicos. Durante os 10 primeiros séculos da história, não se há menção da devoção ao Sagrado Coração, pelo menos a devoção pública, tá? Porque a gente sabe que os santos, eles tiveram, né, ao longo do tempo, todos os santos tiveram, assim, um trato pessoal com o Nosso Senhor. Alguns de forma mística mesmo. Olha, foi o que eu falei. Eles, assim, a gente sabe, depois eu vou falar, de alguns santos que tiveram, assim, questões místicas, assim, extraordinárias. De até trocar o coração. Nosso Senhor, ele troca o coração, ele dá o coração dele e Nosso Senhor, ele pega o coração da pessoa. A troca mística chama. Então, mas não se tinha relatos nesses séculos, né? A gente realmente não vê. Se a gente buscar na história, a gente não tem nenhum relato histórico disso. Então, no século XI e no século XII, a gente já tem alguns relatos, práticas devocionais ao Sagrado Coração de Jesus, vindo dos beneditinos e dos cistercienses. Essas ordens, eles tinham o costume de fazer atos de devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao coração eucarístico de Jesus. No século XII também, Santa Idelgarda, na região da Romênia, ela tem experiências místicas com Nosso Senhor. Ela foi uma mística e tem relatos que ela teve visitas, Nosso Senhor apareceu para ela, né, e ela teve experiências místicas com Nosso Senhor. No século XIII, Santa Lutgarde faz a troca mística do coração com Cristo. Então ela troca o coração dela com o coração de Nosso Senhor. Santa Lutgarde. E só para relatar, né, alguns, aqui eu tô relatando alguns, né, porque tiveram outros, né, se a gente vê ao longo da história, tiveram, mas assim, foram experiências assim realmente mais fantásticas. No século XIII, ainda, Santa Matilda, uma mística germânica, ela também teve experiências místicas. Santa Matilda, inclusive, ela era a mestra de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes era a filha, né, espiritual dela, então, herdeira espiritual de Santa Matilda. Santa Gertrudes, ela foi vidente do Sagrado Coração também, inclusive os primeiros relatos do Sagrado Coração e da prática devocional ao Sagrado Coração vem de Santa Gertrudes. Ela tem vários relatos, né, escritos com relação ao Sagrado Coração de Jesus. Eu, assim, não tive acesso, mas eu pretendo me aprofundar até procurar, porque eu achei super interessante. Tanto a Santa Matilde, né, que era a mestra, e Santa Gertrudes, né, então, é, elas que realmente iniciaram ali, propagaram na época a devoção ao Sagrado Coração. O início público da devoção eucarística ao Sagrado Coração de Jesus. Então, no século XIII, uma mística belga, Juliana de Cornillon, teve visões de Cristo. Uma mística, né? Juliana de Cornillon. Juliana, é isso. Ela teve visões de Cristo. Nessas visões, Nosso Senhor pede para ela uma celebração de destaque à Eucaristia, ao coração eucarístico. E esse fato foi relatado ao cônego Tiago de Pantaleão, que viria a ser futuramente o Papa Urbano IV. Então isso foi relatado. Juliana teve ali a visão, várias visões de Nosso Senhor. Isso está bem resumido, tá, gente? Porque se eu for contar a história com muito detalhe, eu vou ficar aqui. Eu quero também não deixar muito longo para que vocês pelo menos tenham e desperte aí o interesse até de pesquisar isso. Mas, assim, alguns detalhes depois nós possamos, assim, a gente pode fazer formações assim com relação às questões mais detalhadas da história. Então, isso aqui dá uma conferência e aí vocês vão ver qual é essa devoção, que nós conhecemos muito bem. Então, essa visão de uma festa, né, uma data especial, foi o pedido de Nosso Senhor. Interessante que foi justamente por esse cônego que viria a ser o Papa Urbano IV. E aí a gente entra no milagre de Bolsena. Vocês conhecem o milagre de Bolsena? Todos aqui conhecem? Eu vou explicar aqui para vocês. Esse milagre, ele veio
de uma falta de devoção de um padre. E o nome do padre era Pedro de Praga. E o que acontece? Ele não acreditava em Jesus, né, na Eucaristia. E ao elevar na hora da consagração e na hora de partir, da Eucaristia sai sangue. Inclusive, o senhor Luiz da Fur, ele fala que lá onde teve o milagre, dá para ver nas paredes, porque quando ele partiu o pão, espirrou sangue na parede. E até hoje lá tem a parede, as manchas, né? É impressionante. E perto na região, ficava uma cidade, a cidade de Orvieto, que é próxima, onde o Papa Urbano IV tinha a corte estabelecida, na Itália. O Papa, então, né, sabendo do milagre, esse fato extraordinário, ele ordena uma procissão a Bolsena, de Bolsena, aliás, até Orvieto, com os objetos do milagre, tudo, né? E ali se deu a primeira procissão de Corpus Christi. O feriado de Corpus Christi veio deste milagre. Então, interessantíssimo, porque lá atrás, o Papa Urbano ainda não era Papa ainda, ele recebe a mensagem que, que Nosso Senhor queria uma festa estabelecida. E depois vem esse fantástico sinal. Nosso Senhor, ele prodigaliza esse milagre, onde sai sangue da Eucaristia. Fantástico. E aí nós temos o feriado de Corpus Christi. Então essa foi a primeira procissão corporal eucarístico da história. Hoje a gente vê várias procissões, de forma reduzida inclusive, né? Deveria ser feito mais, né? Essas procissões, né? Esses atos públicos com relação ao Nosso Senhor, mas na história essa foi a primeira procissão corporal eucarístico da história. Em 8 de setembro de 1264 é instituída a festa de Corpus Christi, e a festa, a gente sabe, às quintas-feiras, depois da oitava de Pentecostes. Um fato curioso deste milagre foi que o Papa Urbano IV ele pede para dois santos, né, extraordinários da igreja, São Boaventura e São Tomás, fazer o ofício da missa para comemoração, né, da festividade. E aí os dois escrevem, e aí eles estão no momento de apresentar para o Papa. E primeiro, aí o Papa pede, né, para um dos dois começarem a ler. Aí São Tomás, ele inicia a leitura da parte dele. Enquanto São Tomás está lendo, São Boaventura ele fala, meu Deus, ele rasga, porque aí tem, né, é lindíssima. Tem o Adoro Te Devote, né, toda. Então assim, tanto Ergon. Então assim, é fantástico, né? E aí quando São Boaventura vê, ele fala, meu Deus, São Tomás, né? E a humildade de São Boaventura também, né? No final do século XVI, aparece na França uma mística, Sor Maria de Valdez, essa mística. Sor Maria de Valdez. Sor Maria Valdez era uma mulher muito piedosa na época. Não era religiosa, mas era uma mulher muito piedosa. Só que ela, infelizmente, ela cai possessa. Então ela teve vários episódios de possessão, né, ao longo da vida. Mesmo sendo porque a gente não sabe, né? A gente sabe que ao longo da história, pessoas boas, pessoas inclusive. Exatamente. É, exatamente, né? Não é como um castigo, né, para a pessoa, mas ela paga, né, para outras pessoas. E ela, e ela sofreu isso. Ela sofreu várias possessões, mas ela constantemente, entre essas possessões, ela recebe várias visitas do Sagrado Coração. E ela passa por experiências místicas, inclusive o relato da troca mística de corações também. Porque Nosso Senhor também aparece para ela várias vezes para consolar ela também e também para orientar ela, que por aquilo que ela estava passando era importante ela passar para benefício da igreja, para benefício das pessoas, para a salvação de muitas almas. Um padre fica responsável pelo caso dela. E quem é designado é São João Eudes, e também depois viria a ser o propagador do Sagrado Coração, na época também, um grande propagador, porque em paralelo
com as experiências de São João Eudes, também tem a aparição de Nossa Senhora Santa Margarida Maria. É paralelo, né? É da mesma época. Então, São João Eudes ele passa ali a acompanhar o caso dessa moça e além de acompanhar o caso, ele vira um discípulo dessa moça. Os dois estabelecem laços de amizade, São João Eudes, que além de acompanhar ela, de auxiliar ela nas questões espirituais, nas questões da possessão, ele também estabelece um laço de amizade, porque ele vê o que vem acontecendo com ela, né? Essas aparições de Nosso Senhor, né? Todas essas questões místicas, ele vê realmente ali como uma coisa de seu próprio crescimento espiritual. E os dois passaram pela troca mística, né? Então, tanto ela, depois ele viria, né? Aprendendo a devoção e praticando a devoção, ele recebe visitas de Nosso Senhor e Nosso Senhor troca o coração dele com São João Eudes. Em paralelo também, e isso é interessante, né? Então a gente vê ações místicas do Sagrado Coração e a gente vê algo acontecendo na França. Então nós temos, em paralelo com isso, um rei, um grande rei, foi não foi santo, Luís XIV, na verdade, inclusive longe de ser santo, né? Eu vou explicar o porquê, mas ele teve oportunidade disso, ele teve oportunidade de santificar, mas perdeu a chance. Luís XIV, rei da França. A França, nessa época, né, no reinado dele, vive um grande apogeu de riquezas, de luxo, uma coisa fantástica, né, assim, aos olhos do mundo, mas realmente questões econômicas, as questões militares, a França realmente era grandiosa nessas questões. Luís, inclusive, ele era conhecido como o Rei Sol, de tão grandioso, né, de esplendor. Luís XIV, o esplendor dele. Então, realmente, o jeito ele se vestir, de se portar, ele fazia questão que a corte dele também fosse assim. Até o senhor comentou, eu lembro do comentário que ele fazia questão das danças, né? Ele dançava. É isso, dançava, e a corte, né? Ele fazia questão, tudo em ordem, então era magnífico. E ele também era conhecido como o Grande, pela grandeza, né? Levou a França, né, realmente a esse status. Porém, ele era mundano, né? Essas coisas era mundana. Ele era um profano, né? Ele era tirado aos prazeres da época, enfim. Um bom rei, né? Um rei, assim, na parte visto assim, essas questões do mundo, excelente, mas aos olhos espiritual, né? Aos olhos de Nosso Senhor, realmente complicadíssimo. Aqui eu deixei só para ilustrar o Palácio de Versalhes, que é o símbolo do seu reinado, que é uma coisa, né, uma construção fabulosa. Só que se a gente observar essa construção, não tem nada que remete à igreja, à cristandade, o Palácio de Versalhes. Ah, sim. Não. Nada, nada, nada. Apesar de ser grandioso, belo, a gente vê os jardins, tudo, ele é famosíssimo. Então, é todo renascentista profano, né? Assim, não tem nada, né? Então, não tem nada da igreja. Infelizmente, eram só coisas voltadas para o mundo. Tem relatos que a corte era realmente envolvida com ocultismo, né? Com questões de magia, questões de religiões ocultistas, profanas, assim. Não há nada com relação à igreja. E assim, as questões, assim, o rei mesmo, Luís XIV, ele como que eu posso dizer? Teve relação com, fora essa conjugal. A corte, ou seja, os oficiais, os ministros dele, aquela gente que aparentemente auxiliava o rei no governo, era todo um gente metida com feitiçaria e bruxaria. As disputas eram grandes e eles se envenenavam uns aos outros, Isso. ou se enfeitiçavam uns aos outros. Tudo, tudo, Sim. tudo. Não salvava É, ninguém. Era um fim de mundo e ele não sabia, tal do rei não sabia. exatamente. Até um dia que contaram para ele, em cama ele dormia. Exatamente. Mas certamente ele seria envenenado e enfeitiçado também, né? Exatamente. Infelizmente, a corte totalmente inundada nessas questões. E aí, mas um fato que chama atenção, antes disso tudo, a concepção de Luís, ela teve um cunho extraordinário também, porque os pais
de Luís XIV, eles eram estéreis. Então, assim, não tinha, eles não poderiam ter filhos, tinham dificuldade. E um frei, chamado Frei Fiacre, ele teve uma visão da gravidez da mãe de Luís, Luís XIV. E ele foi e relatou para os pais, mas ele falou que na visão que ele teve, Nossa Senhora aparece para ele e fala que para que os pais pudessem ser agraciados com no caso dela, da maternidade, eles teriam que fazer uma novena. E aí isso foi transmitido para o povo, né? Para o povo, para a corte. E eles foram agraciados com essa questão do nascimento de Luís XIV. Tem vários fatos em paralelo, né? Nossa Senhora aparece, né? Na verdade, eu coloquei Nossa Senhora das Graças, mas na visão ela se identifica, né? Mas não. Eu falei, a novena não é por Nossa Senhora das Graças, mas a aparição ao Frei foi relatada como ela sendo Nossa Senhora das Graças, né? Dispensadora das Graças, mas ela pediu novena. E isso foi transmitido para toda a corte, para o povo, né? E que eles conseguiram, realmente foram agraciados com isso, né? Então, no começo, um começo tão difícil, né? Uma intervenção divina para o nascimento, porque Nosso Senhor ali, depois eu vou mais para frente, tinha um objetivo, ele tinha algo preparado para Luís XIV. São João Eudes, tudo em paralelo acontecendo, tá, gente? Era o reinado de Luís XIV. Aquilo que eu falei, que São João Eudes foi responsável por Sor Maria, né? Então, ele já tinha passado por todas essas experiências. Ele se uniu a grandes homens santos na época. A gente pode ver São Francisco de Sales, São Vicente de Paulo, o cardeal Pedro Berulli. Então, assim, eram pessoas de alto nível de santidade. Por que isso? Ele questionava muito essas questões do governo na França, né, do rei. Ele foi um grande opositor da corte, principalmente. Ele foi próximo do rei, assim, de certa forma. Inclusive, tem relatos que o rei gostava muito de São João Eudes, mas São João Eudes já tinha a convicção dessas questões da corte. O padre até se antecipou, eu ia falar justamente nessa parte aqui, porque a corte realmente era o grande problema e Luís XIV se envolveu, ficou totalmente envolvido, né, nessas questões, infelizmente, porque ele poderia ter sido um grande rei aos olhos da cristandade, né, e talvez as coisas seriam diferentes hoje. Hoje a gente vê a França numa desgraça terrível, muito por conta dessas questões. O primeiro ofício da missa ao Sagrado Coração de Jesus foi feito justamente por São João Eudes. Primeiro ofício da missa ao Sagrado Coração de Jesus. Aquela era a missa do Milagre de Bolsena, né? Da festa de Corpus Christi, mas o ofício de missa ao Sagrado Coração, primeiro, foi feito por São João Eudes. São João Eudes foi fantástico, né? Foi um grande propagador do Sagrado Coração. Depois eu vou falar, tem até uma diferença, né? Da devoção que São João Eudes transmitia do que Santa Margarida, né, transmitia. Tem uma diferença das devoções. Aí a gente entra em Santa Margarida Maria, praticamente ali nas mesmas épocas ali. Em 1673, ela recebe a primeira visita de Nossa Senhora aos 26 anos. Eu não vou trazer aqui toda a devoção, como se deu a devoção, porque não é um intuito. Se eu trazer, falar todo, destrinchar a devoção, é uma formação. Então, em 1673, a primeira visita do Sagrado Coração a Santa Margarida, ela tinha 26 anos na época. Em 1675, ela recebe a visita, aquela famosa visita, onde se tem o pedido, Nosso Senhor faz um pedido, depois eu vou ler o pedido que Nosso Senhor faz a ela, mas o pedido, na verdade, a principal questão do pedido é com relação à instituição, realmente, da festa do Sagrado Coração. A promessa, a gente sabe que tem as 12 promessas, Sagrado Coração, tudo, né? Mas tem, Nosso Senhor faz uma promessa. E a famosa mensagem, eis o coração que tanto amou os homens, que eu trouxe para vocês aqui também depois. Só que só em 1856, Pio IX estabelece a festa. Então, Santa Margarida, infelizmente, não vê a festa acontecer, mas através da aparição dessa devoção,
o Papa Pio IX, então ele estabelece a festa do Sagrado Coração. 1856 é a data. Em 1889 é feita a consagração do mundo todo ao Sagrado Coração de Jesus. Santa Margarida, por relatos, a gente sabe que ela foi muito perseguida, como todos os santos, a gente sabe que foram perseguidos. A gente vê os pastorinhos de Fátima, por exemplo, a perseguição que eles fizeram. Então, realmente, a gente vê nessas questões como o mundo, como o demônio combate realmente o Sagrado Coração de Jesus. E ela foi mais uma perseguida, né? Infelizmente, ela não viu tudo acontecer. Ela foi ali, ela lutou, né? Eu vou falar do diretor espiritual dela, que foi também um santo e um homem fantástico. Propagou ali na época, mas eles também não viram tudo isso acontecer. Isso veio só posteriormente, a festa. Então, o que Jesus fala a Santa Margarida? Eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até esgotar-se e consumir-se, para manifestar-lhes seu amor. E como reconhecimento, não recebo da maior parte deles senão ingratidões, desprezos, irreverências, sacrilégios, friezas, que têm para comigo neste sacramento de amor. E é ainda mais repugnante, porque são corações a mim. Eu falo que se nós soubéssemos realmente o que é o Sagrado Coração de Jesus, quem é Nosso Senhor, que Ele é uma pessoa real, que Ele age e que Ele está ali na Eucaristia, todas as igrejas estariam lotadas e a todo momento. E a cada adoração as pessoas fariam fila, estariam na rua, porque não caberia nas igrejas. Se soubessem mesmo, se entendesse o que é o coração de Jesus. E este padre aqui foi muito importante, o padre Cláudio de la Colombière. Ele foi o confessor de Santa Margarida Maria, ele foi um jesuíta, inclusive congregado mariano. Ele foi importante, então, um importante propagador. Ele também passou por experiências místicas, as mesmas experiências também que São João Eudes, Santa Margarida Maria. Ele também teve visões de Nosso Senhor. Então, assim, Nosso Senhor designa pessoas também à altura, né? Ele prepara a pessoa também para lidar com a situação. Porque ele auxiliou muito Santa Margarida, tanto nessas questões espirituais, orientando ela, mas também nas questões da perseguição, porque ela foi perseguida, ele também foi muito perseguido, porque realmente se houve um combate muito grande contra o Sagrado Coração na época. A gente vê que todas as aparições realmente, o demônio ele tenta dar um jeito ali de abalar, porque pelas aparições de Fátima, por exemplo, que se realmente fosse propagado do jeito, nem sabe que foi, então, da época, mas assim, o que eles fizeram foi abafar realmente as aparições. Então, aquilo ali foi diminuindo, né? E como foi aconteceu com o Sagrado Coração. Hoje a gente vê que a devoção ao Sagrado Coração ela tem sido muito superficial. Na verdade, sim, a gente fala devoção, mas é um ato de adoração. E as pessoas tratam como devoção, uma coisa opcional. E a devoção fala, para o católico já não deveria ser opção, deveria ser uma prática constante. O congregado mariano, mais ainda. Ele foi congregado mariano e diretor em Paraíba Memorial. E foi onde se deu as aparições. Interessantíssimo isso, né? Assim, para vocês verem a ligação que tem, né, o congregado mariano, como é importante o congregado mariano, porque ele faz parte. A gente não tem noção, a gente fala, a congregação mariana é o movimento de Nossa Senhora, só Nossa, mas o coração de Nossa Senhora está ligado ao coração de Jesus, não se separa. A nossa vida é o Sagrado Coração de Jesus. Infelizmente, a prática da entronização do Sagrado nas famílias católicas, né, infelizmente isso aí se perdeu. A repercussão que deu a consagração, né, a entronização na minha casa, que o padre colocou, né, o Gabriel colocou no canal do padre, é impressionante, as pessoas perguntando da imagem, né, perguntando como fazia, né? Então muitas pessoas iam perguntando, e eu respondi algumas pessoas lá. Interessante porque assim, as pessoas querem, né, tá ligado a Nosso Senhor de alguma forma. Então esse apostolado seria interessante a gente começar a propagar. Depois eu vou falar disso. Então, Luís 14 e a mensagem do Sagrado Coração. Olha
Olha esse fato que interessante. Em junho de 1689, Luís XIV ele recebe a mensagem do Sagrado Coração dada por Santa Margarida Maria. Então, Santa Margarida ela recebe uma mensagem específica ao rei Luís XIV. Então, Jesus pede que a França seja consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. Um pedido fantástico. Assim, foi uma grande oportunidade que o rei teve. O pedido, assim, ele não foi realizado. Até hoje não se sabe, porque algumas pessoas assim, dizem que o pedido não chegou das mãos dele. Mas, assim, há vários relatos que, porque, assim, pediram chegar, né? E muitas pessoas falam que realmente foi pedido, para que teria a possibilidade de realmente fazer, mas muitos relatos diz que chegou até ele. Na verdade, não é que ele negou, mas ele deixou, ele omitiu. A omissão também, em relação ao Nosso Senhor, é gravíssima. Não só a negação, mas o omitir. Então, infelizmente, não foi feita a consagração. Aí, 100 anos depois, a desgraça veio com relação à Revolução Francesa, que foi terrível a perseguição, né? 1789, 100 anos depois. Porque, assim, tem um momento, o padre Renato ele comenta isso constantemente. E, nesse caso, foi o que aconteceu. Tem um momento para a graça. Aquele era o momento. Ali foi o pedido. Ali foi o ponto determinante. Passou aquilo, né? Aí já era tarde. Então, fazer, sabe, no momento de vida, quando já estava passando por tudo, então, infelizmente, realmente. O rei do céu se dirigiu ao monarca na seguinte coisa: faz saber ao primogênito de meu sagrado coração que, assim como solitei seu nascimento temporal pela devoção aos méritos de minha sagrada inspiração, assim se alcançará seu nascimento para a graça e para a glória eterna, pela consagração que fizer em sua pessoa a meu coração adorado. E quero contar a vitória sobre o seu e, por meio dele, sobre os seus grandes prazeres. Ele quer reinar em seu palácio, ser pintado em seus estandarte e gravado em suas armas, para que sejam triunfantes sobre todos os seus inimigos, abatendo a seus pés essas cabeças orgulhosas e soberbas, a fim de que sejam vitoriosos sobre todos os inimigos da igreja. Ele queria uma coisa grandiosa para a França, mas ele também queria o coração do rei. Ele queria a conversão total do Jerusalém. Ele queria que o Luís mudasse de vida. E ele tinha planos grandiosos para a França, para a cristandade, nós todos tudo bem. Mas nosso Senhor ele deixa, ele permite, né, ele dá a liberdade, o livre-arbítrio que a gente fala, da escolha. Infelizmente, não foi feito, e aí, como eu falei, aconteceu. No Brasil, agora a gente vindo aqui, mudando um pouquinho, né? Saindo de lá da França, todos os acontecimentos, né? As aparições, tudo. No Brasil, nós temos, eu não vou também entrar em detalhe na parte histórica, mas só para vocês saberem que este homem foi um grande propagador do Sagrado Coração. Padre Roth. O que é Hells, né, a gente lê, mas é Roth, que eles falam. Ele viveu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele também teve várias experiências místicas, êxtases, levitações. Tem uma imagem, eu não sei se é real, uma imagem dele, ele, não sei se talvez, mas era constantemente, as pessoas viam ele levitando mesmo, né? Ele entrava em êxtase na hora da missa, principalmente, era comum de ver ele celebrando a missa e ele começar a se elevar. E ele recebeu também visitas do Sagrado Coração. E também passou pela troca mística, que é aquela troca, como se fosse uma transfusão, né? O Nosso Senhor troca ali, né? Dá o coração dele, mas ele pega o coração também e troca. Uma coisa que eu ia comentar dessa troca mística, que nada mais é do que Nosso Senhor pede para nós. Porque Nosso Senhor, ele pede uma troca. Ele quer o nosso coração. Ele dá o coração dele, na verdade, Nosso Senhor, ele dá. Essa prática devocional, ele pede o nosso coração. Ele dá o coração dele, mas ele também pede, em contrapartida, o nosso coração. Porque ele dá para todos, né, o coração. Mas a gente também tem que dar o nosso coração. Nós temos que dar o nosso coração para Nosso Senhor. Essa é a troca.
Os santos tiveram isso misticamente, realmente eles trocaram de coração. O coração de Nosso Senhor pulsou no coração deles. Mas nós devemos trocar de coração com Nosso Senhor no sentido de nos doarmos. Então, Nosso Senhor dá, Ele se doa, mas também Ele quer, em contrapartida também, essa mesma resolução da gente. Ele quer que nós troquemos o coração com Ele. Uma curiosidade que eu ia comentar até, que tem uma diferença. A devoção propagada por São João Eudes, que é paralela com a devoção a Santa Margarida Maria, ela distingue um pouco. São João Eudes, a devoção que ele pregava tinha um caráter baseado mais na prática do amor ao Sagrado Coração, devocional, né, na parte dessa questão. A de Santa Margarida, na verdade, mais de expiação, mais reparatória, que é o que nós fazemos na primeira sexta-feira. Nós fazemos isso, os atos de reparação. Nós também fazemos o ato de amor, né? Lógico. Mas tem essa distinção. Só quis trazer para vocês porque é uma curiosidade interessante saber. São João Eudes, ele pregava mais nessa questão do amor. A parte, até pelo pedido que Nosso Senhor fez, a Santa Margarida era de caráter mais reparatório. O que compreendemos por devoção ao Sagrado Coração de Jesus? O objeto dessa devoção é o amor imenso do Filho de Deus, que o levou a entregar-se por nós à morte e dar-se inteiramente a nós no Santíssimo Sacramento. Como eu falei, a gente não difere o Sagrado Coração do coração eucarístico de Jesus. É o mesmo, Nosso Senhor está todo inteiro na Eucaristia. Então a devoção, ela é esse o objeto da devoção. A adoração, a entrega de Nosso Senhor e o que Ele nos deu, porque Ele nos deu tudo, Ele nos deu a Eucaristia, Ele se deu Ele próprio para nós. Ele dá o seu coração, em troca Ele quer o nosso. Aquilo que eu falei exatamente, é uma troca. Como os santos tiveram isso? Misticamente, mas nós também, nós podemos fazer essa troca. Ele se doa e nós nos doamos. A devoção consiste em amar fervorosamente Jesus Cristo que está conosco na adorável Eucaristia. Então, é aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos é justamente essa prática, o que a gente tem tentado fazer. Por isso que eu sempre bato na tecla da importância de a gente estar vindo aqui, porque não é assim fazer adoração por fazer. A gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades, é compreensível, né? Mas não necessariamente a gente fazer a noite toda, né? Mas pelo menos uma hora, porque é importante realmente. Foi um pedido de Nosso Senhor. Não é um pedido do padre, do Rodrigo, né? Ou um ato assim da congregação mariana, porque a gente sabe que o congregado mariano, pelo menos uma vez no mês, tem que fazer, né? A hora santa é uma obrigação, está na regra de vida. E testemunhar o imenso amor, através do pesar de vê-lo tão pouco amado e honrado e reparar os ultrajes, desprezos e falta de amor. Então, o caráter de doação, da nossa doação de amor, e o caráter expiatório de reparação, né, ao Sagrado Coração de Jesus. Isso se resume, tá, de forma bem simplória à consagração, porque isso aqui ele fala o tempo todo, mas ele destrincha muito bem isso. Mas o simplório, a devoção consiste nisso aqui. E o que a gente precisa dispor para ter essa eterna devoção ao Sagrado Coração? O que a gente precisa para praticar a devoção? Primeiro de tudo, um grande horror ao pecado. É importantíssimo a gente ter essa noção do mal que traz o pecado. E quando eu falo pecado, inclusive até os pecados veniais. A gente tem que fugir de todo tipo de pecado, porque o mínimo já nos afasta de Nosso Senhor. Porque pensa, um coração perfeito, um coração que se doa totalmente, o coração de um Deus, ele não encontra espaço no coração que tem um mínimo de apego em alguma coisa, ou ele se encontra, assim, não foge, pelo menos, do pecado venial. Assim, a gente tem que fugir do pecado. O pecado mortal, a gente tem que abolir realmente. Isso é um fato. Nosso Senhor, quem não está na graça, perde a amizade de Nosso Senhor. Nosso Senhor não consegue fazer nada, né? Entendeu? Então, isso é uma coisa gravíssima. Então, o primeiro de tudo é um horror ao pecado. Não fugir do pecado, inclusive dos veniais, é tentar não praticar. Tentar fugir dos nossos vícios, né? Porque os pecados veniais, a gente sabe que, de uma certa forma, né? Quando a gente vai alimentando essas imperfeições, com certeza a gente vai cair em algo maior. Uma fé viva. Aqui, quando ele trata da fé,
A gente pode falar, muitas pessoas falam na questão de crença, mas a fé, e deixa bem claro, fé viva é uma prática constante, é o viver realmente o que Deus quer da gente. É a gente imitar Nosso Senhor, no nosso caso nós imitamos Nossa Senhora, e isso é crucial para que nós tenhamos essa disposição para praticar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Sem isso também, né? Então é uma sequência. Com o pecado, né, Nosso Senhor não consegue penetrar o nosso coração, né? Nós perdemos a amizade. E sem a prática da fé, e uma fé praticada mesmo, no termo mesmo, de se doar, de doação. Um grande desejo de amar ardentemente a Jesus. Se eu não me engano, Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela fala que antes de amar Nosso Senhor, nós devemos ter o desejo. Se eu não me engano, Santa Teresinha, se não me foge a memória, mas ela fala assim, antes de nós amarmos Nosso Senhor realmente, porque o amar Nosso Senhor é difícil, amar de verdade Nosso Senhor é muito difícil. Eu me considero uma pessoa que não amo realmente Nosso Senhor, porque teríamos que fazer tudo isso que eu falei, né? Praticar todas essas coisas. Mas o desejo de amar, isso atrai realmente o coração. E quando a gente deseja uma coisa, a gente busca isso. Então a gente constantemente a gente faz práticas de amor para que realmente nós conseguimos adquirir esse amor. Talvez uns vão estar um pouco mais à frente, outros, né? Depende muito do estágio. Santa Teresa d'Ávila, ela trata exatamente essas questões, né? Dos avanços do nosso coração. Ela trata o nosso coração como um castelo, e nós temos camadas. Castelo, como se a gente abrisse uma porta, Nosso Senhor estivesse no centro do castelo, e a gente vai adentrando no castelo, a gente vai avançando. Quando a gente ama Nosso Senhor, a gente tenta ao máximo fazer isso, adentrar no castelo cada vez mais. O recolhimento interior. Hoje em dia é muito complicado essa questão, porque nós estamos absorvidos totalmente com as coisas externas, né? O nosso exterior fala muito com a gente. Eu tenho experiência própria, muita dificuldade, porque assim, nós temos as nossas obrigações, mas os santos, interessante que eles conseguiam ao mesmo tempo, pela prática dos primeiros links aí, eles conseguiam realmente, mesmo nos afazeres do dia a dia, estar totalmente ligado ao interior e em conexão com o Nosso Senhor. É impressionante. Eu lembro um exemplo que o padre Paulo Sandes, uma vez no oratório, falou, que ele estava lendo sobre o Padre Pio, e ele conseguia, ao mesmo tempo que ele estava confessando, que ele estava nos trabalhos, ele estava em oração, ele estava ligado ao Nosso Senhor. É lógico que ele era um místico também extraordinário, né, o Padre Pio. Inclusive, conseguia rezar terços, vários terços assim, e ao mesmo tempo lidar com as pessoas. Realmente, Nosso Senhor também, ele é uma questão de graça também, mas tudo é prática. Nós temos que, depois mais para frente eu vou falar, como realmente ter, assim, pelo menos práticas interiores, como a gente adquirir isso no nosso dia a dia. Mas o recolhimento interior, quando a gente olha para dentro, entende que essa prática é importante e sem ela a gente não consegue realmente estar unido ao Nosso Senhor. Então são 4. Um grande horror ao pecado, uma fé viva, um grande desejo de amar ardentemente a Jesus Cristo e o recolhimento. Essas 4. Quais são os obstáculos que nos impedem de obter todo o proveito que deveríamos da devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Então, o maior obstáculo da gente é a tibieza. O maior obstáculo. É muito comum hoje a gente ter essa frouxidão, o estar em si morno, né? Nosso Senhor, ele falava, sempre trazia essas questões, né? O estar morno, realmente, assim, ele prefere uma pessoa que decidida, que ou decide contra ele estar, não estar em união com ele, ou uma pessoa inteiramente unida, do que aquela pessoa morna, a pessoa que pratica, inclusive, uma das tristezas de Nosso Senhor, com relação à devoção, das pessoas que são consagradas, que deveriam se dedicar mais e não fazem. Aí por respeito humano ou por alguma condição, mas a tibieza realmente ela afasta essa moleza, essa frouxidão. E realmente
Todos nós, não tem como. No dia a dia, o mundo hoje em dia, ele está direcionado para essas questões. Eu falo da fé, mas se você vê a frouxidão que as pessoas têm, que não tinha antigamente, com várias questões de trabalho, de estudos, hoje em dia a gente vê pessoas realmente fracas, pessoas moles, e na fé mais ainda. Tanto que a gente tem uma crise pessoal, todos nós temos dificuldades, né, de se decidir, né, aí por várias questões, por respeito humano, por questões de tempo, de opção, até se dedicar mais a outras coisas e deixar as coisas de Nosso Senhor, mas a tibieza realmente vem atrapalhando muito. E é o primeiro ponto principal aí. O segundo, o amor próprio. Essa questão do amor próprio é muito interessante. Eu sou um cara que prego saúde para as pessoas. Só que assim, eu posso me perder nessa questão do amor próprio. Então assim, eu vou me cuidar, eu vou fazer atividade física, me alimentar, mas eu levo isso como fim da minha vida. Entendeu? As pessoas têm o costume de fazer isso. Quando direcionam uma paixão sua como fim, ou uma coisa que a pessoa ela quer trazer como benefício próprio. Eu estou trazendo um exemplo da saúde, que eu trabalho com saúde, mas quando a gente eleva isso ao máximo, nós temos que cuidar da nossa saúde, por exemplo. Nosso Senhor Nosso Senhor nos deu o dom da vida, devemos cuidar da saúde, devemos cuidar do nosso corpo, devemos nos alimentar bem, mas o que a gente vê é muitas pessoas fazendo loucuras. E eu já fui muito preocupado com a questão estética mesmo, estética, física, ou até uma questão de trabalho, quando a pessoa ela se dedica ao trabalho e ela coloca até a desculpa do trabalho por uma falta, assim, para não praticar algumas questões, né, que devia praticar. Ela coloca como desculpa e ela coloca o trabalho como um fim. Isso é amor próprio. Quando a gente coloca coisas que nós amamos, assim, que nós amamos não, né, que nós queremos como um fim em nosso benefício, deixamos Nosso Senhor de lado, um amor próprio. Um orgulho secreto. O orgulho secreto, ele traz aqui como se fosse um vício não trabalhado, um vício que a gente mantém ainda. Esse orgulho secreto, ele nos atrapalha muito, porque talvez aquilo que nos impede realmente de voar direto ao coração de Jesus. Então, esse orgulho secreto, às vezes um vício simples. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, às vezes um futebol. Eu gosto de futebol, estou lá na TV assistindo um jogo de futebol, né? Mas, assim, às vezes o excesso, tem gente que acompanha o dia todo, tal, tudo, né? E às vezes você poderia estar fazendo uma prática, ou deve fazer até uma prática, você deixa de fazer porque você tem esse vício, que é um vício secreto, que é seu. Ou, por exemplo, um desejo que você tem que as pessoas prestem atenção em você. É um orgulho secreto, entendeu? Eu estou falando, por exemplo, vamos supor que eu viesse aqui falar e eu queria que todos prestassem atenção em mim. E não daria muita bola se a pessoa dizer, tem que falar bem, tem que agir bem, porque não, entendeu? É um orgulho secreto, é uma vaidade e isso nos afasta, isso tira realmente, tira a gente do caminho. Atrapalha muito. Às vezes a gente está lá entrando, né, indo em direção certinho e de repente a gente não percebe e o demônio é sutil para isso e aí a gente acaba entrando nessas questões, né? E a gente se deixa levar e às vezes isso aí leva a gente a pecados, a coisas grandes, né? Até um afastamento total às vezes de Nosso Senhor. Pequenos vícios, pequenas coisas mal trabalhadas ali, isso aí pode fazer com que a gente acaba não trabalhando direito isso. Alguma paixão mal mortificada entra nessa mesma questão. O orgulho secreto seria, então, aquele vício que a gente tem. E uma paixão mal mortificada, uma coisa que a gente deixou de fazer, mas a gente está andando e aquilo sempre chama atenção e a gente tem um apego pelaquilo e a gente olha para trás e aquilo impede a gente de avançar, entendeu? Uma paixão mal mortificada. Quando a gente não mortifica, realmente não corta pela raiz, aquilo ainda fica e isso vai impedir da gente avançar.
Então, essas 4 questões, a tibieza, o amor próprio, o orgulho secreto e uma paixão mal mortificada. Então, o que a gente faz na prática também? A prática ela também nos auxilia. Não é além de ser, isso são obstáculos, mas a prática, quando a gente vem praticando, porque não é que eu só vou praticar quando eu já não for tíbio, quando eu já não tiver. Não, na verdade, a gente praticando, a prática ela é um auxílio poderoso para isso, né? E a gente se condiciona. Santo Inácio de Loyola, ele era mestre nisso. Ele falava que a oração era exercícios, né? Como um militar se exercita ali para estar bem para um combate, um atleta se exercita. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente se exercita, a gente consegue combater essas questões aqui. Então é dentro da prática, né? Eu estou falando porque às vezes fala assim, eu sou tíbio ainda, eu vou esperar um pouquinho, vou vir na missa e tal, mas depois eu começo, quando já não tiver um amor próprio, já estiver trabalhando melhor isso aqui, aí eu vou entrar. Não, aí a gente adentra na devoção e a gente vai trabalhando essas questões aqui. Os meios de superar os obstáculos que nos impedem de obter todo o proveito que deveríamos da devoção ao coração de Jesus. Uma verdadeira mortificação. Então, ali, quando eu falei que o que impede é uma mortificação, uma não feita realmente, o que vai fazer com que a gente supere isso é realmente mortificar, cortar pela raiz. Ou às vezes algum relacionamento. O Padre Renato nos retiros, ele sempre traz essas questões, que a gente realmente deve cortar pela raiz, né? Não é uma coisa fácil, é uma coisa que está dentro da gente. A gente cria apego mesmo, e isso, né, dificulta a nossa mortificação sincera, a verdadeira mortificação. Mas devemos, para superar tudo isso, cortar o mal pela raiz. E uma humildade sincera. Quando eu dava formação para os noviços, inclusive a última que eu dei, eu falei bastante sobre a humildade. E tem os graus da humildade. O segundo grau, que é o grau que o congregado deve ter, porque o terceiro grau é quando você busca realmente uma humilhação, alguma coisa, você vai de encontro com aquilo. Isso é mais para o religioso, né? Os religiosos fazem votos, então ele vai de encontro, ele busca aquilo. O congregado ele está à disposição, por exemplo. Então, não importa se você tem dinheiro ou se você está na pobreza, não importa se você tem saúde ou se você não tem saúde, você está doente. Não importa o seu estado, a situação que você se encontra, mas você está à inteira disposição de Nosso Senhor. E esse grau de humildade é imprescindível, né? A gente tem que, para a gente se livrar, superar todos os obstáculos, a humildade é a principal virtude do congregado mariano. Nossa Senhora era extremamente humilde, né? A criatura mais humilde que existiu. Nós devemos imitar Nossa Senhora. Nossa Senhora era muito unida a Nosso Senhor, extremamente humilde. Nós devemos imitá-la. A alegria e os verdadeiros eleitos que são inseparáveis do exercício da verdadeira mortificação e da humildade sincera. Isso aqui é muito complicado. É difícil de trabalhar essa questão, porque as pessoas aí fora acreditam que por a gente se mortificar, se afastar do pecado, lutar contra os nossos vícios, não se entregar a eles e praticar a humildade, né, se humilhar nas situações, aceitar, as pessoas acham que a vida, principalmente a devoção ao Sagrado Coração, mas a vida na igreja é uma vida chata, uma vida pesada, uma vida difícil. Mas se a gente observar pela vida dos santos, é totalmente o contrário. Eles eram pessoas extremamente felizes, alegres, e nas maiores dificuldades, perseguições. A gente vê o exemplo, Santa Margarida Maria, São João Eudes, Padre La Colombière. Então, assim, pessoas que sofreram perseguições terríveis e outros que sofreram martírios, eles iam felizes porque eles realmente encontraram ali o porto seguro, a verdadeira alegria. Então, as pessoas no mundo, elas enxergam a questão da devoção ao Sagrado Coração, muitas pessoas na igreja, inclusive. Por isso que a pessoa fica ali, né? Vou ou não vou? Essa decisão, que é a questão até da tibieza lá, vou ou não vou? Mas vai ser difícil, aí desanima. Isso é determinante. E muitas pessoas dentro da igreja acham que se entregar totalmente
elas vão ser tristes. Isso é uma verdadeira mentira. E eu já ouvi muito disso. Eu trabalho, assim, eu trabalhei em academia, né? Ainda trabalho, mas agora está um pouco mais tranquilo essa questão. Não estou direta preso ao ambiente, que é um ambiente complicadíssimo. As pessoas sabendo, né? Às vezes postava uma foto, o jeito de falar, assim, eu não falo palavrão de jeito nenhum. As pessoas às vezes falam comigo, falam, não fala palavrão, que o Rodrigo não fala palavrão. Eu falei, não é, aí eu explico para a pessoa, né? Então as pessoas acham que de praticar a fé, você é uma pessoa triste, uma pessoa retraída, e é totalmente o contrário. As pessoas não se dão conta que quando você está ligado ao nosso Senhor, isso traz uma paz, uma confiança, entendeu? Por isso que a gente vê tantas pessoas depressivas. As pessoas têm tudo, são entregues a tudo, então depressivas. E as pessoas que têm mais fé, as pessoas são pessoas que realmente se entregam e são pessoas felizes. E quanto maior é o grau de união, mais feliz você vai ser. Quanto mais você praticar a mortificação e a humildade, mais feliz você é. Entendeu? Os meios específicos de adquirir esse amor perfeito de Jesus Cristo e essa doce devoção ao seu sagrado coração. Primeiro de tudo é oração, tá? Não é segredo para ninguém, né, que a oração é importantíssima, principalmente para a nossa salvação. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Santo Afonso sempre trabalhou essa questão. Inclusive tem um livro dele muito bom, que ele destrincha a oração. Esse livro é fantástico. Bom, leiam. Quem não leu, lê, porque realmente ele dá conselhos muito bons com relação à oração. E a oração ela é um fator determinante. Quem não entra neste mundo da oração, da meditação constante, dificilmente avança. Santo Inácio, como eu disse, ele era mestre nessas questões. Você tem que se exercitar diariamente. Se você deixa ou enfraquece isso te prejudica, te compromete toda essa questão. A oração é o primeiro. Inclusive na oração a gente pede isso, né? A gente pede mais amor. A gente pede mais força, a gente tem que pedir. Nosso Senhor ele está aberto para entregar, para se entregar, para dar o que a gente quer. Lógico, desde que isso não comprometa a nossa fé, né? Não vai de desencontro, que não leve a gente para o pecado. Né? A gente pede cada coisa, mas a gente deve pedir principalmente essa questão, que aumente o nosso amor por nosso Senhor. Então, por isso que a oração é o primeiro ponto, é o ponto crucial, é o ponto de partida. A gente começa pela oração e a gente vai se alimentando. Depois, a comunhão frequente. Não há nada melhor do que estar unido com o nosso Senhor através da comunhão. Nosso Senhor agindo em nós. Então, uma coisa puxa a outra. Então, assim, lógico, para a gente ter a comunhão frequente, a gente tem que estar na amizade de nosso Senhor. E quando nós estamos unidos, nós nos tornamos, de certa forma, né, parte do nosso Senhor. Não é aquilo que a gente fala, nós somos aquilo que nós comemos. Então, nosso Senhor, ele realmente, quando nós nos alimentamos, né, do seu corpo místico, ele faz em nós, e nós estamos abertos, claro, porque, assim, é muito comum comunhões ruins. As pessoas despreparadas, isso é gravíssimo. Às vezes a pessoa não está em estado de desgraça, ela está em estado de graça, mas ela comete pequenas imperfeições. Isso já é o suficiente para atrapalhar. Então, comunhões frequentes e boas comunhões. Em Aparecida, eu lembro, foi um congresso mariano que teve, da congregação mariana, que tem em novembro, e eu era bandeireiro quando eu entrei na congregação, eu não era consagrado ainda, né? Mas eu tinha a fita estreita, e aí eu tinha o cargo de bandeireiro, eu era tudo contente, bandeireiro, eu ficava todo ali com a bandeira assim, né? Eu tava com as bandeiras assim, e a gente ficou, aí tinha umas cadeiras, né? A gente ficou no centro da basílica, né? Sentado. Então aí a gente colocava a bandeira, na hora de levantar, colocava no talabarte, que é aqui, ficava com a bandeira. E aí, na hora da comunhão, eu fiquei observando, né? As pessoas comungando ali. Aí eu tava ali, né? Aí um rapaz foi, comungou. Ele comungou, eu olhei na hora e eu vi que ele comungou. Aí ele virou, fez assim, tirou da mão e foi colocar no bolso. Um jovenzinho segurou no braço dele. Foi uma coisa assim que eu vi que eu falei, nossa, fez ele comungar na hora ali.
Ele até puxou o braço assim, aí colocou na boca, né? E eu realmente não sei se comungou. Aí o garoto segurou, uma mulher viu, começou a falar, aí virou meio que um tumultinho ali na hora ali. E eu ali falei, meu Deus do céu. Aí apazigou, né? Eu acredito que ele comungou, que ele engoliu, porque depois que ele colocou na boca. Mas a atitude do garotinho, assim, eu falei, um garoto, devia ter acho que uns 14 anos, sei lá, 15 anos na época, um menino. Ele percebeu que o menino, assim, ele tinha noção da Eucaristia, né? Real mesmo, né? Achei interessante porque ele teve a noção. E, assim, alguns fatos que a gente vê na paróquia Nação Felipe Neri, no Parque São Lucas, no oratório, tem adoração toda quinta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Então, o Santíssimo fica exposto, né? Então, começa de uma missa, vai até a outra. E quando eu fazia a adoração com os congregados lá, 3 horas da tarde de semana, aí a gente ficava ali em adoração e eu percebi que muitas pessoas entravam, o Santíssimo exposto. A pessoa subia ao altar e passava por Nosso Senhor, ia no sacrário, estava fechado ali, e colocava a mão e ficava com a mão, fazendo umas orações, e de costas para Nosso Senhor, assim. E a gente tinha um costume, o padre orientou a gente, ó, se alguém fizer alguma coisa, então a gente, ou eu, ou algum outro congregado estava ali, ia até o altar, né, fazia a genuflexão, ia falar com a pessoa, olha, você está de costas, Nosso Senhor está aqui na sua frente, você tem que vir. É, exatamente, entendeu? Então as pessoas não conhecem, as pessoas são católicas. Às vezes é uma pessoa que vai na missa constantemente. Se ela não tem essa noção, imagina a comunhão dela como é feita. É muito triste. Isso a gente tem que reparar. Isso faz parte da devoção, né, e orientar as pessoas na medida do possível. Bem, eu lembro que essa mulher, eu fui conversar com ela. Ah, desculpa, perdão, Nosso Senhor está aqui, né? Não tem, o sacrário está. Tá. Então, é isso. A visita ao Santíssimo Sacramento, né, que eu não falei, mas nós devemos fazer a visita ao Santíssimo Sacramento, a hora santa, isso está na regra de vida. Então, é imprescindível para a pessoa conduzir a devoção. A fidelidade em cumprir exatamente as práticas dessa devoção. Fidelidade, constância, porque se você quebra, é igual a um regime alimentar. Eu dou sempre o exemplo, né, mais voltado para a minha área, um treinamento. Você está treinando constantemente, você quebrou uma semana de treino, realmente aquilo ali vai te prejudicar de certa forma. Você vem numa dieta para reduzir gordura corporal, por um problema de saúde você precisa fazer uma dieta. Você deixou a dieta, você comeu coisa errada, você se compromete, ou faz mal para a sua saúde, ou você quer emagrecer, você acaba engordando mais porque você saiu da dieta. Aqui, isso tá um exemplo bem pobre que eu estou dando, mas a fidelidade em cumprir exatamente essas práticas aí, oração, comunhão frequente, visita ao sacramento e outras mais que faz parte, você tem que ter uma fidelidade, uma constância, se exercitar naquilo. Quanto mais você se exercita, melhor você fica. Então você fica mais forte, menos tíbio, você aumenta a sua fé, você só conhece exatamente aquilo, você só ama exatamente aquilo que você conhece. E no caso de Nosso Senhor, se você não pratica a devoção, dificilmente você vai aumentar o seu conhecimento, você vai entender e vai amar Nosso Senhor, dificilmente. Uma doce devoção a Nossa Senhora. Lembra que eu falei? Corações unidos, não se separa. É o melhor caminho, o caminho certo, o caminho mais fácil e seguro que a gente pode ter para chegar a Nosso Senhor, Nossa Senhora. Uma grande devoção a São Luís Gonzaga. A gente fala, nossa, por que São Luís Gonzaga, né? É interessante porque alguns santos, eles tiveram, assim, alguma devoção especial. Todos, com certeza, tiveram devoção ao Sagrado Coração, mas São Luís Gonzaga, ele foi um santo, assim, extraordinário nessa questão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu não me recordo agora bem qual foi a santa. Poxa vida, eu não vou lembrar aqui de cabeça. Ela teve a visão de São Luís no céu. E é de arrepiar, porque ela falou que dos santos que tiveram devoção ao Sagrado Coração, São Luís Gonzaga, ele era o que estava à frente de todos os santos. Ela teve a visão exata de São Luís no céu. E São Luís
é um padroeiro da congregação mariana, dos jovens, mas da congregação mariana. Então, já mais uma coisa que conecta a gente com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, a devoção a São Luís Gonzaga, a partir de agora, vocês tenham devoção a São Luís Gonzaga. É importantíssimo a devoção a São Luís Gonzaga. Práticas devocionais, novena, porque ele é um grande auxílio, ele é um intercessor poderoso para as pessoas que buscam a prática da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, Nossa Senhora e depois São Luís Gonzaga. Tá? Outros santos também, lógico, óbvio, né? Mas São Luís Gonzaga está ali na frente. Um dia de retiro por mês. Essa é uma prática que era comum na congregação mariana. O retiro diário, ou pelo menos o retiro de uma parte do dia no mês. E essa é uma prática importantíssima, que é um retiro, um recolhimento. Lembra que o recolhimento é importante, que eu falei anteriormente? Estava lá em quarto para se adquirir a devoção. Então, entra nessa questão aqui. Então, a gente se recolher, a gente individualmente se preparar para fazer um bom recolhimento, uma boa meditação, coisa assim, a gente pode fazer, às vezes, não precisa necessariamente ser o dia todo, talvez uma parte do dia. Se não tiver uma parte do dia, se você conseguir 2 horas no dia, fazer uma boa leitura, uma meditação, entendeu? Rezar às vezes um rosário, alguma coisa, fazer mesmo um mini retiro. Isso é uma coisa que auxilia muito. Aqui, o livro que eu utilizei, como eu disse, o Padre Jean, ele foi amigo pessoal do Padre La Colombier, que era o padre confessor de Santa Margarida Maria, e um livro fantástico. É que assim, para fazer uma formação desse livro aqui, teria que fazer em dias, para trazer todo o conteúdo do livro. E para falar do Sagrado Coração, mais ainda, porque muita coisa, né? Ele tira alguns pequenos escritos do Padre La Colombier, mas se você pegar todos os escritos, eu fui buscando algumas coisas na internet, eu parei, porque eu falei, se eu fizer isso, é muita coisa para se falar. Agora eu vou ler aqui, só para fechar, as questões que foi revelada a Santa Margarida, que tem muita relação às promessas e os pedidos de Nosso Senhor. Só para que vocês, que é justamente a devoção que a gente pratica mesmo nas sextas-feiras, e outras mais, como a prática da entronização do Sagrado Coração, que é importantíssimo nas famílias, né? O Sagrado Coração quer ser o centro das famílias católicas, né? E assim, quantas pessoas a gente vê hoje fazendo entronização do Sagrado Coração? E Nosso Senhor realmente tendo um lugar de destaque, e as pessoas rezando diariamente de frente ao Sagrado Coração. É muito difícil hoje em dia a gente ver isso. As pessoas têm devoções a Nossa Senhora, mas a gente vê que isso se torna algo superficial. Mas realmente, se as pessoas soubessem das maravilhas e das coisas que acontecem depois que você se consagra e consagra a sua família, a sua casa, e tem ali o Sagrado Coração presente, muda bastante coisa. Aumenta as dificuldades, lógico, porque você é muito mais perseguido, você é mais combatido, o demônio tenta utilizar de várias artimanhas, a gente vê isso no dia a dia, até ou por um desgaste com relação ao trabalho ou alguma coisa, mas ao mesmo tempo o Nosso Senhor está presente e com Nossa Senhora, porque os corações estão unidos. Então, assim, realmente faz toda a diferença, é impressionante. Eu sinto, a Ana pode falar também, né, das coisas que vem acontecendo, são coisas assim que são coisas muito boas. Tem as dificuldades, mas Nosso Senhor também dá os consolos, né, diários para a gente. A gente reza constantemente. Porque Nosso Senhor ele quer se fazer presente na nossa casa, lógico, mas nos nossos corações, né? E quer fazer com que a gente transmita isso para as pessoas, né? Então, eu penso que a devoção ao Sagrado Coração, junto com o Imaculado Coração, deve ser uma prática de apostolado da nossa congregação. Jesus pediu a Santa Margarida Maria a propagação da devoção ao seu Sagrado Coração, destacando a importância do amor e da reparação pelos pecados cometidos contra ele. Durante suas aparições, ele fez vários pedidos específicos através dela, os quais se tornaram fundamentais para essa devoção. Aqui estão alguns principais pedidos de Jesus a Santa Margarida. Eu vou ler. E o que ele pediu, são muitas coisas, né? Mas assim, as principais está aqui.
A prática da hora santa de reparação. Jesus pediu que os fiéis passassem 1 hora de oração e meditação na noite anterior à primeira sexta-feira, em memória de sua agonia no jardim de Getsêmani. Essa prática é conhecida como a hora santa. A comunhão reparadora nas primeiras sextas-feiras. Jesus pediu que as pessoas recebessem a Santa Comunhão na primeira sexta-feira de cada mês por 9 meses consecutivos, como um ato de reparação contra os pecados cometidos contra o seu sagrado coração. Vocês repararam que é muito difícil de fazer às 9 sexta-feira? Sempre alguma coisa acontece. Às vezes tem gente que fala comigo e fala assim, eu já consegui fazer 9 consecutivas, mas muitas pessoas falam assim, poxa, eu nunca consigo fazer, eu estou fazendo, na terceira acontece alguma coisa, eu não consigo vir. Impressionante como, assim, tudo concorre contra, né? Então, assim, você começou agora, essa sexta-feira, você tem que fazer 9 primeiras sextas-feiras consecutivas. Isso para reparar, né? Isso em reparação às blasfêmias, ingratidões, tudo aquilo que eu comentei aqui. A festa do Sagrado Coração. Jesus desejava que uma festa especial em honra ao seu Sagrado Coração fosse instituída na igreja e celebrada com grande solenidade na sexta-feira seguinte à oitava da festa de Corpus Christi. Essa festa deve ser uma ocasião para honrar e reparar o coração de Jesus. Então a festa foi instituída. E a veneração da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Jesus solicitou que a imagem de seu Sagrado Coração fosse exposta e honrada nos lares e comunidades cristãs. Ele prometeu abençoar esses lugares de modo especial. Esses pedidos são um chamado a reconhecer e responder ao amor infinito de Jesus, a fazer atos de reparação pelos pecados e buscar um relacionamento mais profundo e pessoal com o seu Sagrado Coração. Aquilo que o Senhor pediu para Luís XIV, rei da França, e ele não fez. Imagina, a casa, ele queria que a França, né, era a casa do rei, ele queria que tudo, o rei se consagrasse, a França fosse consagrada, enfim, e infelizmente não aconteceu, né? E Nosso Senhor constantemente pede isso da gente. Em algum momento eu falo, a gente não pode deixar a graça passar. Talvez para algumas pessoas aqui dá aquele start, eu preciso realmente uma imagem do Sagrado Coração e fazer a entronização. O grau de importância que isso tem e a diferença que faz. As promessas do Sagrado Coração de Jesus foram reveladas a Santa Margarida Maria. Durante as suas visões, Jesus revelou a ela o amor profundo de seu coração pelos homens e fez 12 promessas para aqueles que praticassem a devoção ao seu Sagrado Coração. Eu vou ler as promessas. Eu lhes darei todas as graças necessárias para seu estado de vida. Então, assim, graças para cada estado. Para quem é casado, para quem é solteiro, para quem tem, por exemplo, algum cargo, de acordo com o cargo da pessoa, um religioso. Então, de acordo com o seu estado. Eu lhes darei todas as graças necessárias para o seu estado. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Serei seu refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na morte. Derramarei muitas bênçãos sobre todos os seus empreendimentos. Então, além, né, da proteção da família, da casa, tudo, os empreendimentos, trabalhos, estudos, enfim, todos os empreendimentos vão estar voltados a Nosso Senhor. E Nosso Senhor promete realmente o auxílio. Os pecadores encontrarão em meu coração uma fonte inesgotável de misericórdia. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. Abençoarei as casas onde a imagem de meu coração estiver exposta e for honrada. Darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. As pessoas que propagarem essa devoção terão seus nomes escritos no meu coração e dele nunca serão apagados. E a 12ª, e eu prometo, na excessiva misericórdia do meu coração, que meu amor todo-poderoso concederá a todos aqueles que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses consecutivos a graça da perseverança final. Eles não morrerão em pecado mortal. Não é fácil.
mas o nosso trabalho é propagar essa devoção. O trabalho do congregado foi o trabalho dos jesuítas, que foi o trabalho dos congregados antigos, um dos principais movimentos da igreja foi propagar essa devoção. Caiu no esquecimento, caiu na frouxidão, mas a gente, como congregado mariano, devemos praticar e propagar essa devoção. Isso que eu quis trazer. Eu estava realmente incomodado, porque eu queria muito que você tivesse pelo menos um pouco do conhecimento histórico, geral, né? Porque a gente fica muito fixado na devoção da aparição a Santa Margarida Maria, mas vocês viram que a devoção ela vai muito além, ela sempre existiu, ela só não era publicamente propagada, né? Mas os santos ao longo da história fizeram, depois foi amplamente propagada pela igreja, né? Mas foi caindo, né, no enfraquecimento, né, no esquecimento, mas cabe a gente aí começar a colocar a mão na massa e propagar essa devoção, tá bom? O bom é buscar uma imagem assim mais tradicional, né, que represente bem o Sagrado Coração, do jeito que foi a aparição, né?